Fala pessoal, beleza? Arte aqui. E bem, hoje eu resolvi fazer um vídeo um pouco diferente acerca de um tema que muitas pessoas estão me perguntando, que é: a bolha do Pokémon TCG vai estourar? Acabou o Pokémon TCG? Não dá mais para investir em Pokémon? Já chegou no ápice? Daqui para frente é só queda, queda, queda? Bem, hoje eu vou responder essas dúvidas, vou dar um pouco da minha opinião e a gente vai chegar numa conclusão, se vale a pena ou não continuar investindo em Pokémon TCG. Mas antes do vídeo começar, eu queria estar convidando vocês para entrarem no nosso servidor do Discord, Arte TCG. Aqui direto a gente está postando diversas promoções. Ontem mesmo teve várias promoções, tanto na Amazon como no Mercado Livre. Alguns produtos por um preço muito abaixo do tabelado. E além disso, a gente fica conversando lá sobre investimento em Pokémon TCG no geral, sobre cartas que vão valorizar, etc. Então, se você quiser fazer parte dessa comunidade, o link vai estar aí na descrição e pode entrar que você vai ser muito bem-vindo lá. Tranquilo? Agora bora pro vídeo. Mas bem, recentemente eu estava acompanhando o canal desse cara que eu gosto muito, chama Philips Collectibles. E ele basicamente fala sobre investimento em Pokémon TCG. Você pode ver que ele fala de algumas cartas que o preço estão caindo, cartas que estão subindo, alguns temas, cartas que tipo assim não são tão visadas e que tem um potencial de valorização enorme. É um canal muito bom. E um dos últimos vídeos que eu vi dele foi justamente isso. É por que o cooldown, que seria o resfriamento do mercado, tá difícil de ignorar. Nesse vídeo, ele fala sobre diversas cartas que cerca de 1 a 2 semanas atrás estavam num all-time high, ou seja, num período de máxima histórica, e consequentemente essas cartas começaram a cair de preço. E qual que é a minha opinião sobre isso? Bem, eu coleciono Pokémon TCG desde 2012. Já vai fazer 13 anos que eu tô colecionando, investindo, acumulando produtos, etc. E uma coisa que eu cheguei à conclusão é o seguinte: cada vez mais o Pokémon TCG tem um público maior. Cada vez mais. Cada ano que passa, mais pessoas começam a colecionar, mais pessoas começam a jogar, mais pessoas começam a investir, etc. O que faz a diferença é quando isso está ou não em evidência na mídia. Ou seja, o Pokémon TCG, de tempos em tempos, ele fura a bolha. Isso é uma coisa cíclica. Ou seja, vai ter momentos que o Pokémon TCG vai estar super em alta nas redes sociais, etc. E vai estar em momentos que ele vai estar em baixa. E nesses momentos que ele está em baixa, quem consome o Pokémon TCG é justamente quem está nesse hobby porque gosta de verdade. E não só porque quer um dinheiro fácil ou tá ali por causa de modinha, etc. Diferentemente de quando o Pokémon TCG está no all-time high, que é quando o pessoal que nem sabe sobre Pokémon direito começa a consumir produtos, começa a achar que vai ganhar dinheiro, etc. Em 2020, eu lembro bem quando o Logan Paul começou a fazer vídeos de Pokémon TCG e ele meio que reviveu esse hobby. E são vídeos que pegaram tipo 16 milhões de visualizações, 12 milhões, etc. E foi um momento que Pokémon TCG explodiu. Literalmente foi o período da pandemia, onde muitas pessoas estavam em casa, não tinham o que fazer. E muitas pessoas começaram a comprar Pokémon TCG, consumir Pokémon TCG, colecionar Pokémon TCG. Acontece que em 2020 a gente teve esse boom. Cerca de 2 anos depois, 2022, a gente teve uma queda. Agora em 2025 a gente teve um boom de novo. E esse cenário vai se repetir por várias e várias vezes na vida. Justamente porque é algo cíclico. Pessoas, elas gostam de consumir, só que só se mantém, só perdura nesse hobby quem justamente ama o Pokémon, quem gosta do Pokémon TCG e quem realmente gosta daquilo. Acontece que, para você que investe, você tem que ficar de olho no seguinte aspecto: você tem que comprar na baixa e vender na alta. É assim que funciona. E bem, basicamente, agora o Pokémon está muito em evidência, mas já está começando a ter uma recessão do mercado, justamente porque várias cartas que eram consideradas top por rates modern, ou seja, cartas modernas que são top por rates, que são as cartas mais queridas das coleções, etc., elas estão começando a ter uma queda de preço. Isso é bom e ruim ao mesmo tempo. É bom por quê? Porque para quem investe, a gente quer comprar as coisas de forma barata. E se todo mundo estiver atrás de Pokémon TCG, as coisas não vão estar baratas. Então, consequentemente, a gente tem que aproveitar esses momentos de queda para aumentar o aporte e multiplicar nosso portfólio. Porém, quando tem esses momentos de alta, é bom por quê? Porque você que investiu em Pokémon TCG ali 3, 5, 10 anos atrás, está tendo uma janela de oportunidade para vender os seus itens. Então, é assim que funciona o mercado. Em momentos de baixa, você vai estar comprando mais e vendendo menos,
salvo exceção para alguns itens que se mantém o preço, etc. E em momentos de alta você vai estar vendendo mais e comprando menos. E é assim que funciona não só para o investimento em Pokémon TCG, como para o mundo dos investimentos em geral. Aqui pelo TCG Player, que é um site tipo uma liga Pokémon, só que muito mais fidedigna e, consequentemente, eu considero muito melhor, a gente consegue ver que algumas cartas, por exemplo, esse Charizard Star do Phantasmal Flame já teve um drop de preço absurdo. Obviamente ela é uma carta muito recente, então não dá pra gente considerar esse período, mas a gente consegue perceber que aqui, numa visão um pouco mais microscópica, ela está tendo uma queda. Assim como algumas outras cartas, como o Mega Lucario, o Giovanni, o Mewtwo da equipe Rocket, que são cartas que atingiram seu ápice e, consequentemente, estão tendo um drop, sabe? Ho-Ho do Itans, aqui teve um ápice, tá tendo uma queda. Psyduck da Mist teve seu ápice e agora tá caindo. Umbreon EX da coleção Evoluções Prismáticas teve seu ápice e agora tá tendo uma queda. Então, basicamente, é isso que acontece, sabe? O Pokémon TCG ele vai ser cíclico. O hobby nunca morre, justamente porque cada dia que passa, mais pessoas inserem-se nesse hobby. O que muda é justamente se o hobby está em evidência ou não na mídia. E é isso que vai influenciar os preços altos ou os preços baixos. Então, respondendo a pergunta do início do vídeo, a bolha do Pokémon TCG vai estourar? Pokémon TCG morreu? Não vale mais a pena investir em Pokémon TCG? Não, pelo contrário. É nesse momento de baixa que vale muito mais a pena você começar no hobby, justamente porque os produtos vão estar mais baratos. É nesse momento de baixa que vale a pena investir, justamente porque a maioria das pessoas que investiram na emoção e que nem gostam de fato de Pokémon estão começando a se desesperar e, consequentemente, estão vendendo as coisas no desespero. Então você consegue os melhores preços, você consegue investir em produtos que muitas pessoas vão, querendo ou não, querer se livrar mais rápido e, consequentemente, você consegue ser acíclico quando em relação ao mercado, né? Ou seja, você consegue comprar quando está todo mundo vendendo e vender quando está todo mundo comprando. E é assim que você, de fato, ganha dinheiro investindo não só no Pokémon TCG, mas em todos os investimentos de forma geral. Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha conseguido sanar algumas dúvidas em relação ao investimento no Pokémon TCG, ao mercado de forma geral. E eu convido vocês, mais uma vez, para entrarem no nosso grupo do Discord, Arte TCG. Aqui é uma comunidade muito boa que a gente está construindo, a fim de poder reunir o máximo de pessoas que estão interessadas em investir nesse hobby e criar uma renda a partir do Pokémon TCG. E é isso, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aí na aba dos comentários que eu vou tentar responder ao máximo. Espero vocês para o próximo vídeo e falou!